Bem, o tema nessa manhã chama-se o propósito da lei. Mas antes vamos continuar profetizando, chamando a existência. Tem gente que tem medo dessa palavra profetizar. Ih, profetizar é do sistema, né? Não, abençoa. Profetizar nada mais é do que um sinônimo. Diga, sinônimo. Existem palavras que querem dizer a mesma coisa. São sinônimos de chamar a existência. Ok? Eu chamo a existência na tua vida, isso e aquilo. Eu estou profetizando com o poder da graça que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você chama a existência na vida do teu irmão. Você pode fazer isso agora aí? Vire para quem está do teu lado e diga, eu chamo a existência na tua vida a prosperidade de Deus. Mas se você disser assim, eu profetizo na tua vida a prosperidade de Deus, não é a mesma coisa? Então, Fábio fica rindo. Tá rindo de quê, Fábio? Porque o pessoal é bobo, né? Pode falar, eu sei que você está pensando isso. O pessoal fica com bobagem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, está na hora da gente deixar de bobagem, né? E crescer. De verdade. Então vamos dizer, diga comigo, este ano eu estou cuidando da minha mente com mais excelência ainda, para que as palavras que saiam da minha boca manifestem toda a prosperidade de Deus na minha vida e na vida da minha família. Lembrando que o poder da vida e da morte está na minha boca, através da minha língua. A tua boca tem poder. Cuidado com o que você fala. Tem um anjo que está do teu lado te vendo. O que você fala, ele entende que é o que você está querendo. E ele vai te dando. Anjo não tem problema de dar doença, de dar catástrofe, de dar terremoto, de dar morte, praga. Anjo não tem problema com isso, porque anjo não tem sentimento. Porque sentimento é algo que vem quando a pessoa está vestida por um corpo humano. Aí você tem sentimento. Ok? Como o anjo não está vestido por um corpo, ele não tem sentimento. E ele não tendo sentimento, é como se ele não soubesse o que é uma praga. Obrigado, Rosana. O que é uma doença, o que é uma catástrofe. Ele vai manifestar aquilo que a tua boca disser. Porque ele entende que você é a tua mente. E a tua mente ele conhece pelo que sai pela tua boca. Diz que aquilo que está na nossa cabeça, no nosso coração, né, na nossa mente, sai pela boca. E diz que o homem estará enredado por aquilo que disser. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo situações hoje que nós mesmos chamamos a existência ontem. Profetizamos ontem o nosso hoje. E agora está na hora da gente libertar isso, essa cadeia que se criou aí por uma má confissão. Isso é tudo. Cantamos agora com o Fábio, né? Vivemos pelo que falamos. Muito cuidado, então, com o que sai da nossa boca. Esse é o propósito dessa palavra profética, dessa confissão para esse ano. Propósito da lei. Como eu vou começar esse assunto? E aqui eu não anotei como é que eu ia começar. Aqui só está assim. Eu tenho que fazer uma introdução sobre esse assunto. Quantos já ouviram falar sobre Lei de Moisés? Lei de Moisés, muito bem. Nos temas anteriores, nós falamos uma comparação entre um chamado que Pedro recebeu antes da cruz
e que Paulo recebeu depois da cruz. E traçamos um pouco a diferença entre esses chamados, ok? Muito bem. Então, hoje, eu gostaria de continuar comparando, mas comparando, colocando a época anterior à cruz como a época de uma dispensação chamada dispensação da lei de Moisés. Diga comigo, dispensação. O que é uma dispensação? Uma dispensação, abençoados, é uma época de tempo definida por Deus, ok? Que tem seu início em um momento, claro, e tem o seu final em outro momento bem objetivo, ok? E ali, dentro daquele período, existem regras dadas por Deus para se relacionar com o homem, em que Deus espera que o homem as obedeça para que possa usufruir dos benefícios que Deus tem para o homem dentro daquele período. A esse período a gente conhece como dispensação. Então, por exemplo, existe a dispensação do Éden, existe a dispensação adâmica, existe a dispensação lá atrás dos patriarcas, da inocência, não sei o quê. E eu quero me prender na dispensação da lei. A dispensação da lei. Muito bem. E isso aqui que nós estamos falando hoje é uma das características do apostolado da graça. Diga comigo, apostolado da graça. Toda vez que você se puser diante de alguém que estiver pretendendo ministrar sobre o apostolado da graça, essa pessoa tem por obrigação de explicar mistérios. Quando Cristo revelou a Paulo o Evangelho da Graça, entregou esse chamado a ele, junto com esse veio a revelação de mistérios outrora ocultos e escondidos. Então o apostolado de Paulo, por isso que a Bíblia diz que esse pacto é feito baseado em melhores e superiores promessas, porque ele é incomparável com o apostolado anterior. O apostolado anterior se resumia naquilo que nós vimos naqueles dias, naquele chamado: expulsar demônio, curar enfermo, anunciar que o reino está próximo e buscar os israelitas que estavam por ali. Muito bem. O apostolado do lado de cá, que é o apostolado de Paulo, também chamado apostolado da graça. Diga comigo, graça. Esse apostolado, ele tem um chamado de situar você mentalmente no lado correto da coisa. Dispensação. Nós estamos na dispensação chamada graça. Aqui atrás houve a dispensação chamada lei. Como eu falei anteriormente, toda dispensação tem um início e um fim. Pois bem, a dispensação da lei de Moisés começou quando Deus chamou Moisés em cima do monte e começou a mostrar para ele a lei. Não foram os 10 mandamentos, foram 613. Ok? Então ali no Monte Sinai começou a dispensação da lei de Moisés. E todo mundo já ouviu falar de Moisés. Quantos aqui viram o filme dos 10 mandamentos? A televisão passou a novela, os 10 mandamentos, né? Muita gente viu. E quem não viu sabe. E muita gente tem uma noção, os 10 mandamentos. Então Moisés foi um personagem forte, firme, contundente, um personagem poderoso. A história de Moisés é uma história bonita, é uma história tremenda. Diz que estava havendo uma perseguição sobre as crianças que nasciam e a mãe dele colocou ele dentro de um recém-nascido, dentro de uma cesta na beira do rio, porque os soldados parece que iam lá para pegar a criança, para matar, e ela colocou lá no rio e deixou ir embora, porque é melhor que morra e eu não veja do que pegue e mate ele e tal. E aí ele foi resgatado lá por alguém da família de Faraó. Então ele cresceu na corte
do Egito, ele não passou por aquele tipo de morte naquela época ali. E você conhece a história de Moisés, a escolha dele, da parte de Deus, para tirar o povo do Egito. O povo entrou no Egito através de José. Lembra da história de José, né? Havia fome lá. Aí ele disse, vem para cá que aqui tem comida. Aí todo mundo foi para lá. E ali o povo começou a morar no Egito. Passou dinastia após dinastia. O faraó que gostava de José morreu. Aí veio um outro. Começou a olhar, os israelitas estão se multiplicando muito. Essa turma está crescendo, melhor a gente escravizar eles, porque senão eles vão dar trabalho para a gente aqui. Você conhece essa história bíblica, eu estou resumindo aqui. Até que o povo se tornou mesmo escravo e só trabalhava para morar e comer. Aí era necessário tirar aquele povo do Egito, Deus levantou Moisés. Então Moisés é um personagem marcante. Talvez a maioria das pessoas saibam mais acerca da vida de Moisés do que a vida do apóstolo Paulo. Verdade? De tão marcante que foi a vida de Moisés. E o que Moisés trouxe? Não, Moisés trouxe a lei. Alguns dizem, não, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Moisés atravessou o povo pelo meio do mar. Moisés tocou, bateu lá na pedra e saiu água. Moisés isso e Moisés aquilo. E todo mundo sabe a vida de Moisés, porque foi um período muito marcante. Um período forte mesmo. Mas tem uma coisa curiosa, que quando estávamos vendo esse tema, estudando esse tema, que uma coisa bem curiosa. Hoje, diga hoje, dispensação. Fico com essa palavra aí. Quando nós vamos ministrar a graça, a primeira coisa que o ministrante, o palestrante, né, procura fazer é tirar os teus olhos desse período marcante. E isso é difícil. E isso é o que talvez ponha muita barreira para a gente alcançar, Elias, as pessoas às quais a gente evangeliza. No rádio, no programa de rádio eu noto, às vezes fazendo programa, a gente nota que as pessoas têm uma resistência, porque a gente está dizendo, abençoado, a lei acabou. E ele pergunta, como? É muito marcante, muito forte, muito bíblico. Romanos 7,16. Às vezes, se você parar para pensar, à primeira vista, um pastor dizer que a lei acabou parece mal, parece uma coisa errada, parece uma coisa que não deveria ser dita. Olha ali. E se eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer, eu termino concordando que a lei é... E agora? A lei acabou, de Moisés. Mas Paulo diz que se eu sou tão fraco que eu acabo fazendo o que eu não quero, esse capítulo aí é daquele dilema, que ele diz assim, o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero fazer, termino fazendo. Não, mas já não sou eu quem faz. É o pecado que mora nos meus membros. Esse capítulo 7 é o desse diálogo que ele fica assim, bem interessante. É a luta que todos nós passamos. Correto? Mas aí ele para e fala assim, espera aí, se eu termino cometendo erros, eu acabo consentindo, Alexandre, que a lei é boa. Porque se não fosse ela, a sociedade seria um lixo, pior do que é. Que coisa tão tremenda. Então, a lei é um instrumento de regulação social. Sabia? Tem que ter uma placa de contramão ali, porque se tiver muito trânsito para cá, você não pode subir ali, senão você vai bater, vai causar acidente, transtorno. Tem que ter lei, tem que ter organização, tem que ter e tal, isso, né? Então, nesse aspecto, a lei é boa. Porém, o detalhe da lei é esse aqui, ó. Essa é a trampa
que continua a religiosidade batendo em cima e querendo vigorar a lei nos dias de hoje, é que com ela veio o conhecimento do pecado. Vamos a Romanos 7,7. Por favor, Cleia. Que diremos, pois? A lei é pecado? De nenhuma maneira. Porém, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu tampouco conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O homem veio conhecer o que era pecado depois que a lei foi instituída. O que isso aí quer dizer? Isso quer dizer que antes da lei não se sabia o que era o pecado, mas ele já existia. Ele já estava. Mas essa consciência de pecado foi trazida a todos através de lei de Moisés. Diga, lei de Moisés. Então o que significa isso aí? Significa que a cobiça já existia. Mas antes da lei chegar, eu e você nem imaginaríamos, se tivéssemos lá, né, o que era isso. Ok? Quantos estão entendendo? Você não imaginaria o que era isso. Talvez Abraão tenha deitado com a escrava sem saber bem o que era aquilo. Porque a lei só veio 400 e poucos anos depois daquilo. Não sei. Mas é para a gente pensar, né? Se você continuar lendo, eu não publiquei aqui, mas em Romanos 7,8, o apóstolo Paulo continuando nesse pensamento aqui, que eu espero estar tendo sucesso em conduzir a sua mente nesse raciocínio agora, nesse momento, no verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, o pecado tomou ocasião pelo mandamento. O que ele quis dizer? O pecado estava, mas sem o mandamento estar presente, eu não sabia. Então, quando chegou o mandamento, agora eu sei. Entende, Wanda? Agora eu sei que está errado. Por quê? Porque o mandamento me disse. Vamos usar o exemplo da contramão. Se tem uma placa no poste, agora você sabe que é a contramão. E se não tem uma placa no poste? Você não sabe. Mas espera aí, os carros estão vindo todos de lá para cá. Precisa ter placa no poste? Entende a questão? Depois que pôs a placa no poste, se você entrar na direção contrária, você vai ser multado. Por quê? Porque agora tem um mandamento. Então, quando o pecado tomou a ocasião pelo mandamento e o conhecimento do pecado também, isso se criou algo chamado consciência de pecado. Diga comigo, consciência de pecado. Fale comigo, dispensação. Em qual dispensação todo mundo ganhou consciência de pecado? Do Sinai, começou no Monte Sinai. A partir do Monte Sinai, na lei, a consciência de pecado ganhou esse povo todinho aqui. Ok? Recebo que você está entendendo tudo isso até aqui. Bom, o que acontece? Quando a lei foi instituída, ela colocou as coisas no seu devido lugar. Ok? Roubo, assassinato, ela acusou o que é adultério, o que é cobiça, o que é inveja, o que é isso, o que é aquilo. E ela dava os elementos, como é que iam se pagar. Olho por olho, dente por dente. Se você matou sem querer um boi do teu vizinho, ele é obrigado a aceitar um boi do mesmo peso, do mesmo tamanho, em substituição daquele, né? Se foi sem querer. Se foi por querer, a história já muda. Se você lê as coisas da lei, você vai ver cada coisa tremenda, tremenda. Sabe? Tem uma coisa interessante lá atrás, que me chama a atenção, na época da lei.
que são as cidades refúgio. Quantos já ouviram falar de cidades refúgio? Já ouviu falar disso? Que se eu assassinasse alguém sem querer, tô jogando futebol e o cara me chutou e de repente eu fiquei chateado com ele e tal, e falei, cara, você... E deu um empurrão nele, ele caiu para trás, bateu a cabeça na pedra e morreu. Olha só, hein? O parente dele tem direito de vir atrás de mim e me matar, por lei. Só que eu, como foi algo involuntário, eu tenho o direito de sair correndo e procurar a cidade de refúgio mais perto do povoado e entrar lá. E lá dentro ele não podia fazer nada comigo. Eu estaria salvo desse erro. Foi um erro, foi uma coisa de cabeça quente, sem querer. São coisas que a lei diz. A lei de Moisés é forte e abençoada. Por isso que quando a gente vai pregar a graça e diz a lei acabou, as pessoas que conhecem essas coisas balançam. E você precisa conhecer um pouco disso para você poder ministrar. Por isso é que eu me ocupo um pouco com os ministros de graça que estão surgindo por aí de montão na internet. Recebo que ministrem corretamente a graça para não pregar uma meia graça. Porque meia graça não é graça. E pode transtornar e criar um outro sistema maluco. Aí. Declaro a gente livre disso. Então, quando a gente aparece afirmando que a lei caducou, é natural que as pessoas se assustem, né? Com a nossa afirmação. E se eu pretendo pregar a graça, eu tenho por obrigação conhecer esses aspectos todos para poder respeitar isso e explicar isso com calma. Então, como eu já disse, Deus se relaciona com seus filhos através de dispensações. A dispensação é como um contrato. Você já teve alguma moradia de aluguel, talvez, ok? Quando você está com aquele aluguel vigente, você tem um contrato assinado, certo, Renato? Com o proprietário, né? E ali você tem obrigações e ele tem obrigações. E você cumprindo as suas obrigações, ele está obrigado a cumprir as obrigações dele contigo. Isso é um contrato. Nas dispensações, Deus tem esse contrato com os seus filhos. Na dispensação da lei, a forma de relação de Deus com os seus filhos era através daquele tipo de contrato que começou no Monte Sinai. O detalhe é que a dispensação da lei acabou no Monte Calvário. E vocês e nós estamos depois do Monte Calvário, aonde começou uma outra dispensação com um outro contrato diferente que anulou aquele anterior. Então, vamos a Romanos 10, 4. O fim da lei é quem? Quando Paulo está dizendo isso, ele está apontando para a cruz, ok? O fim da lei, o final, o término da lei é Cristo. Para a justiça de quem? Quantos aqui são esses que creem? Um aplauso ao Senhor, porque o fim da lei é Cristo. Então a lei começou no Monte Sinai, terminou no Monte da Caveira, Gólgota, Calvário, é a mesma coisa, você sabe. Ali acabou a lei, acabou aquele contrato. Agora começou um novo contrato, assinado com sangue, na cruz. Esse contrato começa uma dispensação da graça. A dispensação da graça é diferente da dispensação da lei. Quer dizer que esse contrato que regia o relacionamento aqui já não é o mesmo do lado de cá. Quando o apostolado de Pedro, agora junte aquele outro tema, foi atravessado para o lado de cá, junto com aquelas práticas, eles trouxeram aquela prática de contrato legalista. Misturou.
Nosso trabalho é duro, abençoado. Isso não é fácil, você tirar uma pessoa da mentalidade daquela época e colocar na mentalidade correta. Apesar dela estar vivendo aqui, ela tem a mentalidade de lá. As pessoas que estão em todo o sistema religioso vivem dessa forma. Isso me dá tristeza em meu coração, quando eu venho para cá e vejo os irmãos com a Bíblia entrando num lugar onde eles vão lá adorar Moisés. Ou seja, eles se mudaram de casa e querem seguir aqui com o contrato daquele outro proprietário antigo. Vai dar certo isso aonde? Não vai dar certo. Porque o fim da lei é quem? Mas tem um detalhe: para justificação, justiça, de todo aquele que crê. Aqui começa uma das bases principais, Rogério, do Evangelho da Graça, do Pacto da Graça, da dispensação da graça. Crê, fé. Na época antiga, o contrato com Moisés não era crer, era fazer, era obrar, era praticar aquelas coisas. Na época depois da cruz, não é fazer, é crer que alguém terminou aquilo no teu lugar, porque você não poderia, e disse: está feito, estão liberados disso aí, rasga o escrito de dívida que era contra nós, e puf, cravou na cruz através da sua carne, e ressuscitou, e te fez livre para sempre. No pacto da lei, espera aí, estou me adiantando aqui. Se a lei terminou na cruz, no escrito de dívida rasgado, Colossenses, Paulo diz isso, escrito de dívida que era contra. Por quê? Porque a lei sempre te acusava. Você em lei estava sempre devendo, igual aluguel. Você já reparou como é que é aluguel? Aluguel você paga no dia 30, dia 1º, está devendo. Assim era a lei. Fazia sacrifício pelo pecado, mas no dia seguinte, está devendo. Então, era sempre contra, sempre contra, sempre contra. Aí Cristo resolveu a parada. Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor novamente. Mas, e agora, o que eu faço com a lei? Porque ela é forte. E se eu faço o que eu não quero fazer, eu acabo consentindo que a lei é boa. Mas eu estou aqui, Paulo. Pois é, Pedro Kelly. Mas é aqui mesmo que essas coisas acontecem. Depois da cruz, eu ainda cometo erros. E aí eu tenho que consentir que a lei é boa. Por quê? Porque eu falho. Humanamente eu preciso de um instrumento para me controlar, então? O que eu vou fazer com a lei? Isso é um dilema tremendo. Gálatas 3,19. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada. Diga, enxertada. Por causa das... Se você analisou junto com o que eu já disse, as transgressões já existiam, mas precisava de um instrumento que as classificasse. Então Deus enxertou o pacto da lei. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que... É um glória bem alto mesmo, sabe por quê? Porque esse até que aí já te mostra que tem um fim. Tem um até. Não é para sempre, é até. Até quando? Até que viesse a semente, a quem foi feita a promessa. Você lembra da promessa de Abraão? Em ti, Abraão aqui, ó. Em ti serão benditas as nações, não sei o quê. Depois dessa promessa, saltou de Abraão até a semente, Cristo. Até que viesse a semente a quem foi feita a promessa, e a lei foi ordenada por meio de anjos.
às mãos de um mediador. Então a lei foi enxertada, diga comigo, enxertada, ok? A lei foi enxertada, foi logo colocado um até que, um final, um período definido, até que, e foi por meio de anjos, e tinha um mediador entre as pessoas e Deus. Quer dizer que naquele pacto da lei, ninguém ia direto a Deus. Tinha um sacerdote. Renato, ninguém podia ter comunhão com Deus direto. Hoje é uma coisa que as pessoas têm e não se dão conta da grandeza que é isso. De você ter comunhão com Deus direta. Quantos recebem isso? No pacto da lei, o contrato vigente era que ninguém tinha comunhão com Deus direto. Ela começou através de um mediador. Quando Pedro tem esse apostolado antes da cruz e desobedece, trazendo para depois da cruz, ele institui aqui depois da cruz o mediador também. Por isso que quando você vai na igreja católica, você chega lá naquele negócio, naquela casinha de madeira, ajoelha lá e fala, e lá dentro tem um sacerdote. E você, sacerdote, eu perdoo porque eu pequei, e porque eu xinguei minha mãe, e porque eu briguei com meu colega, e porque eu não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Por que que você não fala direto com Deus? Porque aquele sistema está baseado no apostolado antigo. Que tem esse sistema legalista embutido no meio. Por isso que nas igrejas evangélicas, as pessoas precisam, pastor, ora por mim. Aí o pastor vai e ora pela pessoa. Por quê? Porque aquela mentalidade daquela pessoa está ainda baseada naquele apostolado legalista. Porque a lei tinha um mediador. Quando começou o pacto da graça, o mediador acabou. Diz que quando Cristo ressuscitou, o véu do templo se rasgou assim, ó, pá! Pode entrar todo mundo. Agora, liberou geral. Agora todo filho tem comunhão direta. Acabou o mediador. Diga, acabou o mediador. Então você não precisa de um líder religioso para poder te orar por você, te apresentar, te ungir, te preparar. E não, abençoado, nós estamos em outra coisa diferente. Bom, e agora? Gálatas 3:24. De maneira que a lei, aí está o propósito da lei. A lei foi o nosso aio. Sabe o que é um aio? Quantos sabem o que é um aio? Ó, aio, né? Aio, diga aio. Teve um aio aqui no Brasil, aquele que cuidou do imperador quando ele era pequenininho. História. Esqueci o nome, está aqui, ó. Bonifácio, José Bonifácio. É isso. Ele foi o aio do imperador, porque o Dom Pedro era pequenininho. Ele era menor de idade. Ok? Sendo ele menor de idade, ele precisava de um tutor. O que é um tutor? Um tutor é alguém que responde por alguém que está incapacitado de responder por si só. Show. Então a lei foi o nosso aio. Aio. Para conduzir-nos a quem? A Cristo. A fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a justificação já não é mais pelas obras, como era antes. A lei nos conduziu para cá e foi um aio para que a gente agora, pela fé, tivesse entrada. Colossenses 1:24. Agora, eu me gozo naquilo que padeço por vós e cumpro em minha carne o que falta das aflições de Cristo, por seu corpo, que é a igreja. Por que Paulo diz que tem um sofrimento nele aí? Você nota aí que Paulo, peraí, o que Paulo está querendo dizer com isso? É simples. Para qualquer um que foi chamado a pregar essa palavra, é muito triste e dói muito ver as pessoas sendo conduzidas
por homens ignorantes em relação ao conhecimento das coisas espirituais. Se você está tendo um pouquinho de entendimento do que eu estou falando até aqui, nesses minutos, você está se dando conta de quão errado está todo o sistema religioso do mundo. E é absurdo que até hoje as pessoas não tenham se dado conta disso. Talvez esteja faltando em nós atitude para alcançar. Por quê? Porque em vez de procurar alcançar as pessoas e livrar disso e explicar isso, estão: eu sou contra levantar a mão, eu sou contra dizer profetizar, eu sou contra isso, eu acho que isso não está certo. Muita palhaçada e muito mimimi e pouca efetividade naquilo que tem que ser feito. E aí, o sistema religioso está dando de lambada. Desculpe a minha forma grosseira de falar, mas quando Marcos Gomes diz lá que a igreja é uma só e juntos somos mais fortes, tem gente que torce o nariz: a igreja não é 4 paredes, não está fazendo chongas por ninguém, e acusa que a igreja não é 4 paredes. Ora, se nós não tivermos um local para reunir, para ter uma administração assim, como é que vai funcionar a coisa? Mas também acontece que ainda há no nosso meio muito oba-oba. Não tem diabo, sou livre, vou para lá. Não é assim não, abençoado. Você está vendo a seriedade do que é estar sentadinho aqui? Isso era melhor não ter conhecido. Era melhor não ter conhecido, porque aqui não estamos de brincadeira. Ainda dá tempo de pular do ônibus. Verso 25, olha o que diz: da qual eu fui feito ministro. Isso aí é muito pessoal, porque cada um tem que saber o que está fazendo. Será que você tem um chamado? Pedro Kelly, será que você tem um chamado mesmo? Será que você está aí para fazer competição com alguém? Porque o apóstolo anterior morreu e a coisa ficou meio assim, e você quis mostrar que você pode fazer também. Será? Ou será que você sente isso, essa voz de Deus na tua consciência, no teu coração, mandando você largar tudo e viver pregando essa palavra? Da qual fui feito ministro, segundo a administração de Deus, que me foi dada para convosco, para que eu anuncie completamente a palavra de Deus. 26, Cléia. O mistério, graça é mistério, revelação de mistério, que esteve oculto, não está, esteve, não está mais não. Aqui não está mais não. Que esteve oculto desde os séculos e eras, mas que agora foi manifestado a seus santos. Foi manifestado? Foi. Mas que mistério é esse? Verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é tudo. Esse era o propósito da lei. Te trazer para cá e mostrar esse mistério para você. Essa é a revelação da graça de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o objetivo de qualquer pregador em graça. Cristo em vós. Não, lá longe de mim. Não, lá longe não. Em vós. Aquele que se une ao Senhor, um mesmo Espírito é com Ele. Não é outro espírito, você é um, ele é outro. Não, você e Cristo são a mesma pessoa espiritual. Esse é o contrato que está vigorando a partir da ressurreição.
Você recebe essa palavra? Então você já não precisa de intermediário porque Cristo está em você. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho? É. É trabalhoso? Muito. Vai dar trabalho? Vai. Mas a gente vai alcançar? Vai. E quem controla isso? Deus. Mas tem que ser rápido? Tem que ser devagar? Não sei. Eu só sei uma coisa. O que Ele me dá, eu te dou. O que Ele me diz, eu te digo. E é a mesma coisa que Ele te diz. Porque aqui eu não sou mais importante que você, nem você é mais importante que o outro, nem a outra é importante que o outro. Não, aqui todos somos iguais, porque nesta fase do lado de cá não há intermediário. Cristo em vós. Há dons. Há dons. Ah, muito bem. E você tem o seu. Qual é o seu? Eu sei qual é o meu. Não me deu uma bateria para tocar, que não vai dar certo. Agora, se você me der um microfone, eu vou te convencer do apostolado correto. Quantos receberam a palavra de hoje? Eu declaro, abençoado, que haja em nosso coração seriedade com o ministério, não aquela seriedade religiosa de, não. É seriedade com as coisas do ministério, com as instruções da palavra da graça, com evangelizar as pessoas de forma correta. Que a palavra... Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos. E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.